Paz Church Castanhal. Seja bem-vindo. Esperamos que Deus fale ao seu coração. Não fique sozinho. Compartilhe com seus amigos e familiares e vamos todos juntos celebrar ao nosso Deus. Paz Castanhal, sua igreja, sua família. Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso Tadel Online, da Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você, o Tadel Online, o treinamento de líderes, o treinamento online de líderes, ok? Hoje eu quero falar sobre 7 máximas de liderança. 7 máximas de liderança. 7 princípios norteadores, 7 princípios de sabedoria, 7 máximas, ok? 7 frases impactantes, 7 premissas sobre liderança. Muitas dessas premissas, muitas dessas máximas são aplicáveis também, não somente à célula, mas são aplicáveis não somente à célula ou a igrejas, mas são também aplicáveis no mundo dos negócios, né? Você que é empreendedor, você que é um microempresário, você que é empresário, grande empresário talvez, também pode aplicar essas coisas, ok? Muhammad Ali, ele disse o seguinte, Cassius Clay, né? Cassius Clay, o grande campeão de boxe norte-americano, ele disse o seguinte: se você quer ser um campeão, você precisa aprender e fazer o que os grandes campeões fazem. Se você quer ser um campeão, você precisa aprender e fazer o que os grandes campeões fazem. É isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos aprender essas premissas, essas máximas, esses princípios norteadores dos grandes campeões de liderança. Vamos lá, são 7 frases impactantes, 7 máximas de liderança. Primeira coisa, primeira chave de liderança, primeira máxima de liderança vem de John Maxwell, um dos maiores especialistas em liderança no mundo. Ele disse o seguinte: a pergunta-chave do líder é a seguinte: eu estou treinando líderes em potencial? Eu estou treinando líderes em potencial? Então, olha só, John Maxwell escritor, já foi pastor também, empresário, empreendedor, escritor de best-seller, um grande líder, um dos maiores especialistas em liderança do mundo, passou os últimos 30, 40 anos estudando liderança, né? se debruçando sobre livros de liderança, princípios de liderança, aplicando princípios de liderança, aprendendo princípios de liderança. Ele diz o seguinte, que a pergunta-chave de todo líder estou treinando líderes em potencial? Então eis a grande pergunta, você que está liderando a sua célula agora, você está treinando novos líderes em potencial, novos líderes para a sua célula? Você que é empresário, você que é empreendedor, você está treinando influenciadores? Todo líder é um influenciador. Então, essa é a marca da liderança, né? Liderar é influenciar, é exercer influência, é mobilizar pessoas. Então, olha só, você está treinando novos líderes em potencial na área de vendas, né? Nas áreas da sua empresa, né? Na área de recursos humanos. Na célula, você está treinando novos líderes de célula, você está treinando pessoas para exercer as tarefas na célula, executar a célula, resolver as coisas na célula. É a primeira pergunta, a primeira máxima de John Maxwell. A pergunta-chave do líder eu estou treinando líderes em potencial? Segunda máxima também de John Maxwell, segunda máxima de liderança, segundo princípio norteador. John Maxwell escreveu o seguinte: o maior princípio de liderança que eu aprendi, palavras de John Maxwell, o maior princípio de liderança que eu aprendi em mais de 25 anos de liderança é que aqueles mais próximos ao líder determinam o seu nível de sucesso. As pessoas mais John Maxwell, ele diz que o maior princípio de liderança que ele aprendeu em 25 anos, agora muito mais tempo, né? Mas nos últimos 25 anos,
ele disse que o maior princípio é que as pessoas mais próximas ao líder determinam o seu nível de sucesso. Então, olha só, por que o ministério de Jesus foi um sucesso? Porque o ministério de Jesus não morreu com Jesus. Depois ele ressuscitou, obviamente, mas por que o ministério de Jesus não acabou quando ele subiu? Quando ele foi elevado aos céus? Por causa dos homens que estavam mais próximos a ele. Os 12 apóstolos, os 11 apóstolos, né? E Matias, que acabou substituindo Judas. Mas esses 12 apóstolos, os homens mais próximos a Jesus, determinaram o sucesso na vida de Jesus. Quais são as pessoas mais próximas de um supervisor de área? Quais são as pessoas mais próximas ao supervisor de área? Os seus supervisores de setor. De acordo com John Maxwell, o maior princípio de liderança que ele aprendeu em 25 anos é que aqueles mais próximos ao líder determinam o seu nível de sucesso. Então, quem vai determinar o nível de sucesso de um supervisor de área? Os seus supervisores de setor. Ele precisa ter como supervisores de setor pessoas confiáveis, pessoas competentes, pessoas de caráter, pessoas que vão realmente aliviar a carga sobre seus ombros, pessoas que realmente vão fazer as coisas acontecerem. Agora, quem são as pessoas mais próximas ao supervisor de setor? Quem são as pessoas mais próximas ao supervisor de setor? Os líderes de célula. Então, quem é que vai garantir o nível de sucesso de um supervisor de setor? Os seus líderes de célula. Agora, quem são as pessoas mais próximas a um líder de célula? Quem são as pessoas mais próximas a um líder de célula? Os seus membros principais, os seus auxiliares principais. Então são essas pessoas que precisam de mais atenção, porque elas vão determinar o nível de sucesso. Então olha só, as pessoas mais próximas a você, como líder, você pode estar liderando uma empresa, você pode estar liderando uma igreja, você pode estar liderando uma equipe, um ministério, você pode estar liderando pessoas, né, lá como supervisor em uma empresa, como coordenador, como gerente, não importa. As pessoas mais próximas a você, segundo essa máxima de John Maxwell, e ele é um dos maiores especialistas em liderança, não é verdade? Segundo essa máxima, as pessoas mais próximas a você e a mim são as pessoas que vão garantir o nosso nível de sucesso ou de fracasso. Imagine se os discípulos de Jesus não fossem discípulos os 12 apóstolos, né? Estou me referindo aos 12 apóstolos. Imagine se os 12 apóstolos não reproduzissem fielmente a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Se eles realmente não levassem o reino de Deus adiante. Você já imaginou a catástrofe que seria? O evangelho seria mudado, não é verdade? Mas eles foram fiéis e eles garantiram o sucesso de Jesus. Terceira máxima, terceiro princípio norteador, terceira máxima de liderança. Vem do pastor Rony Feijão, um pastor que teve muito sucesso na liderança de células em Santarém, depois em Fortaleza, depois em São Paulo e agora está em Minas Gerais, pastoreando a base da Paz Church, Minas Gerais, ok? Pastor Rony Feijão, ele disse o seguinte, ele escreveu o seguinte: quem não treina líderes não multiplica células. Quem não treina líderes não multiplica células. Esse é um fato, gente. Olha só, essa premissa, essa máxima de liderança. Quem não treina líderes não multiplica células. Então muitas vezes a gente vê isso na prática. Às vezes a pessoa tem uma célula com 12 pessoas, 15 pessoas, 17 pessoas, uma célula que aparentemente está bombando, uma célula que tem muitos visitantes, né? Há muitos visitantes, é uma célula grande, poderosa, mas aí a célula nunca multiplica. Por que ela nunca se multiplica? Porque falta o primeiro fator de multiplicação em uma célula, que é o novo líder de célula. Então, quem não treina líderes não multiplica células. O que eu posso tirar com isso?
O que você que é líder de célula inteligente pode tirar dessa máxima? Que se você gostaria de multiplicar a sua célula, como eu sei que você gostaria, você precisa se concentrar em quê? Em treinar novos líderes. Quem vai assumir a célula, a nova célula que você vai multiplicar? Não é verdade? Quem é que vai assumir a liderança da próxima célula? Então, esse é um dos grandes segredos da liderança. Quem não treina líderes não multiplica células. Esse é o cerne, né, da multiplicação de células. É por isso que nós temos o Tadel. Essa é uma das razões que nós temos o Tadel. Por quê? Tadel é treinamento de líderes. Para quê? Para treinar líderes, para ajudar você, para ajudá-lo, para ajudá-la a treinar pessoas na sua célula, a futura geração de líderes, líderes de célula, discipuladores, supervisores de setor, supervisores de área, pastores, missionários. Esse é um ingrediente de treinamento de líderes. Quem não treina líderes não multiplica células. Quarto princípio norteador de liderança, quarta máxima de liderança. Quarta máxima de liderança veio de Dale Galloway. Diz o seguinte: se você forma líderes, eles formarão grupos pequenos. Se você forma líderes, eles formarão grupos pequenos. Um líder influencia, um líder faz as coisas acontecerem. Então, essa máxima é prima, né, da anterior, né? Se você forma líderes, eles formarão grupos pequenos. Então concentre uma boa parte da sua energia como pastor, como supervisor de área, supervisor de setor, como líder supervisor, como líder de célula, como gestor, como gerente, né, como administrador, em quê? Em treinar novos líderes, ok? Treinar novos líderes. Quinta máxima de liderança, veio de um supervisor, não é um supervisor brasileiro, mas um supervisor de células que conseguiu chegar a um número incrível de 2.700 células, 2.700 grupos pequenos. Você acha que ele tem algo para nos ensinar? Com certeza, não é verdade? Esse supervisor ele disse o seguinte: tudo cresce ou declina conforme a qualidade de seus líderes. Tudo cresce ou declina conforme a qualidade de seus líderes. Isso é uma verdade. Esse é um princípio norteador, um princípio fundamental, gente, para uma célula crescer, para uma célula se desenvolver, para uma célula realmente ser um sucesso. Tudo isso depende de quê? Da qualidade de seus líderes. Eu nem digo somente do líder da célula, mas todos os líderes, toda a equipe de liderança daquela célula. O líder, o anfitrião, os discipuladores, os auxiliares, os membros, ok? A equipe de liderança. Liderança é influência. Então não é só o líder de célula, mas esse núcleo, né? Esse núcleo de liderança. O líder de célula, o anfitrião da célula, os auxiliares. A qualidade desses líderes vai garantir o crescimento daquela célula. Então invista na qualidade dos seus líderes, ok? Princípio norteador número 6, máxima de número 6, veio de um escritor sobre o crescimento de células. Ele diz o seguinte: o melhor e mais elementar meio de desenvolver um líder é o treinamento prático. O melhor e mais elementar meio de desenvolver um líder é o treinamento prático, ok? Então, olha só, você sabe como os hebreus treinavam, você sabe como, por exemplo, um rabino treinava os seus talmidim, né? Os seus discípulos, você sabe como o rabino fazia isso? Aquele discípulo ia morar com o rabino. E ele aprendia na prática, vendo, vivenciando, convivendo com aquele rabino. Foi assim que Eliseu se tornou sucessor de Elias. Eliseu foi morar
com Elias. Ele andava com Elias, ele caminhava com Elias, então ele podia aprender caminhando, né? Aquelas longas caminhadas, não havia carro, né? Naquela época, nem trem, nem avião. Então eles caminhavam juntos e Eliseu ia aprendendo, conversando com Elias, tendo aquele mentor, aquela sessão, né, mentor, discípulo, ou rabino, discípulo, né, ou profeta e aluno do profeta, né, discípulo do profeta. Então, o treinamento prático, gente, ninguém aprende a fazer nada só com teoria. Só com teoria. Você precisa de um equilíbrio entre a teoria e a prática, mas entre esses dois, nós precisamos de mais prática. A teoria é para refinar a prática, é para você saber o que você está fazendo. Então, na sua célula, no seu setor, na sua área, aí naquilo que você está envolvido, no seu empreendimento, o melhor e mais elementar meio de desenvolver um líder é o treinamento prático, é aquele treinamento do dia a dia, é aquele treinamento de vendas no dia a dia, é treinar em loco, né? No local, no próprio local, é treinar a sua equipe a fazer as coisas na prática, pôr a mão na massa, não é verdade? E fazer o que tem que ser feito. Então, você que quer treinar, né? Você que quer treinar a sua célula. Como é que você vai treinar as pessoas da sua célula a fazerem visitas? Fazendo visitas com eles, ok? Como você vai treinar as pessoas da sua célula a ministrarem o louvor na sua célula? Na prática. Claro que você precisa de uma teoria, claro que você precisa de diretrizes, claro que você precisa dar orientação, mas é na prática, é refinando a prática. Ninguém aprende a jogar tênis lendo livros, ninguém aprende a jogar tênis lendo livros. Você precisa, claro, ler os livros, claro, tem os workshops, claro que tem as palestras, claro que tem os vídeos, mas você precisa pegar na raquete, entrar na quadra e começar a jogar. Vamos lá, vamos fazer acontecer, ok? O treinamento prático. E nisso eu já deixei um vídeo aqui em outro Tadel que fala sobre a escala da célula e como eu posso usar a escala da célula como uma ferramenta de treinamento para escalar o time, para dar responsabilidades e tarefas, né, para a minha célula. E isso é importantíssimo, treinar na prática. Como as pessoas na sua célula, por exemplo, na sua célula, vão aprender a compartilhar a palavra. Compartilhar a palavra na célula. Na prática, ok? Então, treinamento prático. É lógico que você vai dar direção. É lógico que nós temos, por exemplo, esse Tadel. Treinamento de líderes, mas aqui eu estou dando um pouco de teoria, aqui eu estou dando para você alguns exemplos, eu estou refinando, dando para você alguns macetes, eu estou dando para você algumas dicas, diretrizes, as 7 máximas de liderança, não é verdade? 7 princípios norteadores, mas você precisa pegar isso com a sua célula, com o seu setor, com a sua área, com a sua igreja, com a sua equipe. Você precisa pegar essas 7 máximas de liderança, esses 7 princípios norteadores e começar a colocar em prática, né? De forma objetiva, de forma palpável, tangível, começar a colocar essas coisas em prática. Lembre-se de uma coisa: conhecimento em si mesmo não é poder. O conhecimento só se transforma em poder quando ele é aplicado. É o conhecimento aplicado que é poder, não é só o conhecimento. 7ª máxima de liderança para a gente finalizar, ok, gente? 7ª máxima de liderança. Veio do Joel Kominski, um dos maiores especialistas em células no mundo. Joel Kominski fez sua tese de doutorado. Ele nos Estados Unidos, ele fez essa tese de doutorado, o doutorado dele, ok? E ele fez a tese de doutorado sobre crescimento de igrejas em célula, crescimentos de igreja em células. Então é um dos grandes especialistas em células. Ele disse o seguinte: a principal tarefa do líder de célula, a principal tarefa do líder é treinar o próximo líder, não encher a casa de visitantes. A principal tarefa
A principal tarefa do líder é treinar o próximo líder, não encher a casa de visitantes. Por que o Joel Comiskey falou isso? Porque eu já vi isso na prática acontecendo várias vezes. A pessoa tem uma célula grande, a pessoa ela se concentra, aquele líder de célula, em encher a casa, porque ela pensa que uma casa cheia, lotada, né? A célula está bombando, ela pensa que tendo um grande número de visitantes, a célula atingiu o alvo. Mas nem sempre. Nem sempre. Porque às vezes, eu já vi isso muitas vezes, a célula tem um número grande de visitantes, a célula é grande, quase a sala onde se reúne a célula já não comporta mais a célula, mas tem um problema. Qual é o problema? O problema é o seguinte: não há o próximo líder. Não há quem lidere a próxima célula. E aí a célula começa a murchar, começa a declinar. Por quê? Porque a principal tarefa do líder de célula, e você que é um líder de célula, do outro lado dessa tela, né, do outro lado desse smartphone, dessa TV, desse PC, desse tablet, né, você que é um líder de célula inteligente, capte isso, ok? A principal tarefa do líder é treinar o próximo líder, não encher a casa de visitantes. Porque se você encher a casa com 30 visitantes, se você não tiver treinado o novo líder, a sua célula não vai poder multiplicar, ok? Então olha só, hoje eu compartilhei com vocês desse Tadel Online 7 máximas de liderança, 7 máximas de liderança, 7 princípios norteadores. Eu espero que tenha sido abençoador para a sua vida. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link, para o esboço dessa mensagem, ok? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar o esboço dessa mensagem lá com as 7 máximas de liderança. Mas preste atenção, coloque em prática tudo isso, porque o conhecimento só é poder quando ele é colocado em prática. Que Deus te abençoe e que a sua célula cresça e se multiplique em nome de Jesus.